O novo mercado de gás completou 1 ano esse mês, mas ainda está longe do prometido choque de energia barata. O plano do governo federal tem o objetivo de aumentar a competição no setor e, assim, reduzir o preço do combustível, mas vem encontrando desafios. 1 ano atrás, o governo dava o pontapé inicial na abertura do mercado de gás no Brasil. Quebramos aí o monopólio na produção e vamos quebrar também o monopólio na distribuição. A promessa era reduzir o preço do gás natural quase que pela metade, o chamado choque de energia barata. Pode ser que a energia caia 40%. Em menos de 2 anos até. O preço do combustível depende de vários fatores e é acompanhado com lupa pela indústria. Nessa conta entram o preço da molécula do gás e tudo o que é necessário para que ela saia debaixo da terra e chegue até o consumidor final, ou seja, custos de produção, tratamento, transporte e distribuição, além dos impostos. Em média, o preço final do insumo, aqui no Brasil, fica em torno de $12 por milhão de BTU, a unidade de medida do gás, o dobro do valor praticado no Reino Unido e 4 vezes superior ao montante cobrado nos Estados Unidos. Então, como é que você consegue competir? Muitas indústrias passaram a importar produto final, passaram a produzir fora, porque o custo do gás estava pesando muito na produção. O gás, ele é matéria-prima para a produção de fertilizantes. Você tem um país como o Brasil, que é um país agrícola, né, importando 70% do fertilizante utilizado. Do lançamento em 2019 até agora, o novo mercado de gás teve avanços consideráveis apenas na esfera federal, após acordo fechado entre o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD e a Petrobras. Mas o plano ainda caminha a passos lentos nos estados, que regulam a distribuição do combustível. Dá para contar nos dedos as iniciativas mais avançadas. O Rio tem talvez a melhor regulação do Brasil hoje. Isso pode ser importantíssimo para a recuperação da economia do Rio de Janeiro. Sergipe também, um estado pequeno no Nordeste, mas que tem um pré-sal grande em frente ao estado, pode ser a porta de entrada desse gás para o Nordeste, e o gás pode ser um programa de desenvolvimento para a economia nordestina. A abertura do mercado de gás também depende da aprovação de um novo marco regulatório que está parado aqui na Câmara. O projeto de 2013 estava sendo debatido na Comissão de Desenvolvimento Econômico, mas teve a tramitação interrompida devido à pandemia do novo coronavírus. Agora, governo e partidos do Centrão negociam para que o tema seja levado direto ao plenário. Já existe, assinado por vários líderes, um requerimento de urgência para que esse projeto siga diretamente para o plenário da Câmara. Eu estou muito otimista e acho que nós temos plenas condições de, a partir do mês de julho, ter aprovado na Câmara dos Deputados a Lei do Gás. Juliana Rosa e Valdo Cruz estão aqui exatamente para falar desse assunto. Ju, boa tarde para você. Boa tarde, Cris. Vou começar com a questão política com o Valdo e depois venho para a econômica com você, tá? Valdo, vamos lá. A aprovação desse marco regulatório vai depender, claro, de muita negociação do governo com o Congresso. Essa aproximação recente com o Centrão pode ajudar? Olha, Cris, o ministro Paulo Guedes... Boa tarde, Ju, que ainda não tinha dado boa tarde para ela ainda. O ministro Paulo Guedes conta exatamente com isso, com essa nova base aliada do governo dentro do Congresso Nacional. A partir do momento que o presidente se aproximou do Centrão ali, então ele está ali apostando que agora o governo até já teve a ajuda do Centrão, por exemplo, para votar aquelas mudanças no Código Nacional de Trânsito. O projeto estava parado no Congresso desde meados do ano passado e agora começou a tramitar, foi votado na Câmara, vai ser votado no Senado ainda, exatamente com a ajuda dos partidos do Centrão, que agora começaram a integrar o governo do presidente Jair Bolsonaro, depois que o presidente da República passou a fazer distribuição de cargos para esse grupo de legendas. E o ministro da Economia falou assim, tem esse lado, em conversa com interlocutores, tem esse lado positivo dessa nova base aliada do presidente. A possibilidade de você ter uma maioria dentro do Congresso Nacional para aprovar esse tipo de projeto. O ministro, inclusive, elenca não só o marco regulatório do gás, que é importante que seja aprovado para gerar investimentos, mas ele citou que já foi aprovado
o novo marco regulatório do saneamento básico, a questão de ele está apostando na mudança do sistema de exploração de petróleo no Brasil, na questão do pré-sal, saindo da partilha de produção, que é visto como um modelo muito intervencionista, que assusta um pouco os investidores, voltando para o modelo de concessão, que ele acredita que vai permitir aumento de investimentos no setor. Então é outra proposta que ele acredita que possa ser aprovada. Além disso, ali aqueles projetos para privatização de grandes empresas estatais, como Eletrobras, Correios, Porto de Santos, inclusive a Pré-Sal Petróleo S.A., que é essa PPSA que administra esses contratos ali de partilha de produção. O ministro, em conversa com interlocutores, já disse que a venda dos contratos da PPSA pode render para o Tesouro Nacional cerca de 500 bilhões de reais, que é muito dinheiro, ajudaria o governo a reduzir a sua dívida pública. Ou seja, Cris, o ministro Paulo Guedes enxerga neste novo momento em que o presidente teve que montar uma base política, preocupado também com a sua blindagem ali dentro do Congresso Nacional, mas que isso também tem seu lado positivo para o país, que é exatamente você ter uma maioria dentro do Congresso para votar projetos importantes. O ministro até fala, é importante que a gente utilize os próximos 60 a 90 dias daqui para frente, para quando superarmos essa fase de enfrentamento do coronavírus, várias medidas como o novo marco regulatório do gás, como privatizações, questão de concessão de petróleo, mudança do sistema de exploração do petróleo, isso possa fazer com que o país esteja preparado para atrair muitos investimentos, porque nós vamos precisar disso quando realmente acabar esse enfrentamento do coronavírus, porque o país vai vivenciar uma recessão muito forte agora, Cris. Por isso, daí a importância de realmente aprovar essas medidas. E talvez essa base aliada nova do presidente permita que isso vire realidade. Cris. Valdo já levantou a bola aqui exatamente para eu passar para a Ju, para a gente falar dessa questão econômica. Ju, de que forma a aprovação desse marco regulatório pode impactar nos preços para o consumidor final? Oi, Cris. Boa tarde para o Valdo também. Você que acompanha aqui a edição das 4, como o Valdo falou muito bem, se os investimentos vierem, ou seja, se aumentar a produção de gás, aumentar a oferta de gás no Brasil, você vai ter um preço mais barato. Então, na economia é isso, para o preço cair, você tem que ter um aumento de oferta. A expectativa do setor produtivo é grande com relação a essa possibilidade de aumentar investimentos no setor de gás e, com isso, reduzir o custo do combustível. A gente tem hoje uma matriz energética que está com um espaço muito pequeno para o gás. A gente tem uma capacidade de produção de gás muito maior do que a gente tem hoje. Da matriz energética brasileira, cerca de 13% respondida ali, corresponde ao gás. E isso está congelado já há muito tempo. Então, a expectativa é que haja uma mudança nesse marco regulatório, com o potencial que teve a mudança no marco regulatório do saneamento básico. E aí, com isso, com segurança jurídica, com segurança regulatória, os investidores possam ficar se sentindo seguros para poder investir no setor de gás. Eu estava conversando agora com um especialista em energia, o Adriano Pires, e ele me deu uma informação realmente muito surpreendente. Ele me disse que mais da metade do que se produz em gás no petróleo do pré-sal, aquele petróleo em profundezas, mais da metade é jogado fora, porque a gente não tem infraestrutura também para poder, através dos gasodutos, fazer com que o gás chegue até o consumidor final. Isso é uma loucura, né? Então, imaginar que a gente tem hoje também uma possibilidade de ter uma matriz energética mais segura, porque hoje a gente tem uma matriz que a gente chama de intermitente, que é principalmente energia hidrelétrica, daquelas usinas que não tem praticamente reserva, que são a fio d'água, e solar e eólica. Então, a gente fica dependendo muitas vezes da chuva para não... A gente, né, quando a economia cresce, a gente volta e meia fala de risco de faltar energia. Então, é importante ter outras fontes de energia, inclusive para que o consumidor tenha uma segurança maior e use mais essas fontes que são mais inseguras, como o sol, energia do vento, que é uma energia que o Brasil tem enorme potencial, além de ser ambientalmente muito boa.
Isso a gente pode imaginar que, se conseguir avançar esse projeto no Congresso, inclusive a expectativa é que possa ser um projeto até mais ousado do que o que está hoje no Congresso Nacional, você tenha um gás mais barato para a indústria, mais barato para você abastecer o carro, para o ônibus, para o caminhão. Então, a expectativa é muito favorável, Cris, e um potencial enorme para que a gente reduza custos e faça a economia girar, né? Traga investimento, gere emprego, né? É um setor importante aí para ajudar na recuperação, como o Valdo estava lembrando. Sem dúvida nenhuma, que assim seja.